Nesse episódio a gente vai conversar com Henrique Mendonça, gerente executivo e de comunicação de marketing da CIMED. É um profissional com mais de 20 anos de expertise em marketing e comunicação e ele traz um background 360 nas áreas de branding, engajamento e growth. Além de já ter passado por diferentes segmentos, como por exemplo, telecom, auto, viagens e oil and gas. Fique com a gente, pessoal! Pessoal, nós estamos aqui hoje com Henrique Mendonça, que nas horas vagas é gerente executivo e comunicação de mídia da CIMED e verdadeiramente ele é presidente do júri dos Smarts Brasil 2024 na parte de inovação. Meu amigo, como sempre, um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. A gente vai começar aqui um aquecimento para o nosso bate-papo, são 10 perguntinhas, papum. Bora. Bate e volta. Cinema ou streaming? Streaming. Viagens curtas durante o ano ou uma viagem longa? Uma longa para fora e várias curtas para dar um refresh. Muito bom. Voltar no tempo ou ver o futuro? Ver o futuro. Maravilha. Acordar cedo todo dia ou só quando é necessário? Sempre cedo. Sempre cedo. E-commerce ou marketplace? E-commerce. Maravilha. Cannes Lion ou South by Southwest? South by Southwest. Cara mais focado em inovação. Escolhemos bem o presidente do júri. Boa. Android ou iOS? Android. E muita gente quer me matar por isso, mas minha equipe vai me matar. Android. Boa. Vamos falar um pouquinho de games. Um pouco todo dia ou um dia para jogar? Putz, eu não sou muito gamer, mas já por isso jogo um pouquinho Nem por um dia. Candy Crushzinho assim? Então, de vez em quando, mas muito pontual, ali só quando eu tô, às vezes, naquele momento do elevador, Maravilha. que tá demorando para chegar. Esperar uma promoção ou pedir o reconhecimento? Não, mostrar que merece. Boa, muito boa. E antes da gente começar, a gente está fazendo uma pergunta para todo mundo que está participando desse nosso bate-papo aqui. Como é que você cuida da sua saúde? Cara, trabalhando numa empresa que tem como principal DNA cuidar da saúde e bem-estar de todos os brasileiros, não podia ser diferente. Mas eu acordo cedo, todos os dias vou para academia de manhã, e é todos os dias mesmo, segunda a segunda, não furo. Mesmo os dias que você não quer ir, né? Mesmo os dias que eu não quero ir, mas virou um hábito, assim. Para mim, é assim como eu tomo banho todos os dias, tomo café todos os dias, eu vou para academia todos os dias, aí eu vou entendendo o que faz mais sentido de acordo com como é que tá minha cabeça, como é que tá meu corpo. Me alimento muito bem de segunda a sexta. De sábado e domingo, aí eu não furo a academia, mas eu furo a dieta. Se permite. Mas eu acho que... E eu tento cuidar muito da minha cabeça. Eu acho que cabeça manda no corpo, né? Então, pra você cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, se isso aqui tá funcionando bem, o resto tende a estar funcionando muito bem também. Acho que essa é a minha forma de cuidar da saúde. Maravilha, meu amigo. Bom, o objetivo aqui do nosso bate-papo é falar de beleza, bem-estar, saúde e, claro, retail media. A gente tem aqui dois super especialistas, a Fabi Manfredi e o Vitor Bertoncini, e eu vou deixar a primeira pergunta com o Vitor, que é o nosso especialista da vez. Fechou. Legal. Bom, primeira coisa, uma alegria e uma honra estar com você aqui hoje, Henrique, muito bom. E, cara, eu acho que quando a gente fala, é muito legal saber que você é o cara de inovação aqui do Smarts, porque eu gosto muito de falar, as coisas fluem quando você tem a pessoa certa no lugar certo, né? E eu acho que já há alguns anos a CIMED tem se destacado por ser muito inovadora, especialmente no go-to-market, no marketing, nas ações de marketing, nas ações de produto, enfim. E eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre essa cultura que está desafiando praticamente todos os players desse mercado. Boa. Vitor, obrigado pelo reconhecimento, primeiro, né? Pô, legal saber que vocês me veem, mas mais do que isso, né? Ver a CIMED representada aí num lugar de inovação. A gente, de fato, é uma farmacêutica que tem uma origem ali do genérico, mas que hoje está muito, muito além do genérico, já faz bastante tempo, mas hoje trabalhando cada vez mais força de marca e tal. E eu acho que quando você fala de cultura CIMED, a gente tem algumas coisas que são muito positivas. Primeiro, a gente é uma empresa 100% brasileira, empresa de dono familiar. Eu brinco que o meu global está na sala ao lado. Não preciso marcar um call, entender o fuso, não tem isso. A gente vai lá, teve uma ideia, a gente senta, estrutura e as coisas andam. É a empresa que eu trabalho que eu menos troco e-mail. Porque a gente é 100% presencial. Então tudo a gente resolve no corredor. Tudo é numa sala de reunião, reúne todo mundo, da reunião já sai executando, já fazendo o que tem que fazer. Então a gente é muito rápido,
por esse DNA, muito ágil, uma empresa extremamente focada em performance. Então, desde do meu time pensando em conteúdo para performar, para vender mais, até o time de vendas, que tem mais de 1.200 vendedores, a gente tem live 3 vezes por semana, 6h30 da manhã. Por isso que eu acordo cedo também. Então, 6h30 da manhã, 3 vezes por semana, a gente está falando com todos os vendedores para dar o repertório para o cara vender, ou trazer uma novidade, ou lançar uma campanha, ou falar de um produto. Então, assim, a CIMED, ela tem realmente esse DNA de dono familiar, que está crescendo cada vez mais, que tem esse mindset de olhar para frente. Você me perguntou de passado e de futuro, tá aí também um pouco da minha resposta. A gente olha muito para frente, não tem medo de errar, prefere ter medo de não perceber que errou. Então a gente tem esse DNA de olhar para frente e buscar resultado. Então isso é muito bacana para a companhia e fazer parte disso. Eu e meu time, tenho muito orgulho de ter um time bem forte que ajuda a chegar nesses lugares. Muito bom. Que bom. Então, aproveitando que você falou isso, Henrique, eu queria começar aí a trazer um pouco a bola para a seara de retail media e, né, dessa parte de impacto cada vez mais no negócio de vocês. Como que vocês enxergam, né, essa contribuição? O que vocês têm feito entre as marcas ou na marca especificamente? Conta um pouquinho com exemplos. Legal. Bom, eu entrei na CIMED há 1 ano e 9 meses atrás e a CIMED mal comprava mídia, né? Imagina retail mídia, né? Já, por mais que seja, talvez até deveria ser a porta de entrada, muito provavelmente, até pelo mercado que a gente tem, que a gente está. Mas a gente mal comprava mídia. A gente começou a estruturar uma área de mídia do meio do ano passado para agora. Hoje a gente está muito melhor estruturado. E retail mídia, assim como não só dentro da CIMED, mas é uma tendência de mercado ele crescer e roubar share, no bom sentido, de outras frentes de investimento que a gente tem. Então, com a RD, agora Impulso, é um dos grandes parceiros que a gente já tem no ano, mas a gente vê como um canal excelente de performance e que a gente está testando cada vez mais awareness, mas que a gente já está entendendo que o awareness mesmo já está convertendo. Então, a gente vê com bons olhos, até porque é muito difícil você desassociar o negócio que a gente gera através do retail, independente da mídia, e como é que a gente conecta também a mídia, a oportunidade. E ainda tem um terceiro fator que eu pude falar com o Vitor no evento que foi lançado, a Impulso, com o novo nome, etc., que é como é que a gente conecta o trade ainda, que é uma outra negociação, que é junto com o comercial, e como é que a gente junta tudo isso. Então, a gente está nesse trabalho de amadurecer isso cada vez mais dentro de casa, e tô muito feliz de ver que os players também estão amadurecendo isso para a gente conseguir juntar bons resultados. Assim, não dá para cada um olhar só para o seu quadradinho. Acho que quanto mais junto a gente tiver, o resultado é melhor, né? Perfeito. Cara, eu tava pensando numa coisa, que você é um profissional que tem uma vivência, né? Todo mundo fala em 360, né? Mas você tem uma vivência realmente muito grande, porque você teve em hospitalidade, você teve mercado de alto, você teve em múltiplos mercados, né? E agora você tem esse desafio de um mercado que está em ampla transformação, né? Você mesmo falou, não, a CIMED não é mais genérico só, a gente tem essa vasta gama de produtos. E eu fico pensando se o Retail Media, ele não vai ser um catalisador, quase como um acelerador de oportunidades para vocês com essa cultura, né, acelerada que vocês têm. E aí eu fiquei pensando, como é que um cara com uma vivência tão 360 assim como ele está se apropriando dessa oportunidade? Que é uma oportunidade, como você bem falou, né? A gente está aprendendo, a CIMED, assim, uma coisa que a gente tem certeza é que todo dia a gente está aprendendo alguma coisa. Tudo que eu fazia em outros mercados, todos que eu passei, eu chego na CIMED e eu vejo que, puta, aquilo não dava certo lá, mas aqui é incrível como a gente consegue fazer algumas coisas, né? E o Retail Media não é muito diferente disso. A gente enxerga como uma frente de investimento e de resultado muito mais rápido, é um acelerador, porque uma vez que eu estou fazendo esse investimento, eu já consigo medir com uma rapidez maior, eu consigo ter um pouco mais, um pulso muito maior do que alguns outros investimentos que a gente faz. E além disso, entre nós aqui, eu trabalho na empresa de um vendedor, né? Toda vez que eu estou com muita sede de trabalhar o Retail Media, por trás disso tem uma negociação comercial que é muito vantajosa e vai trazer um resultado muito favorável para a empresa. Então, não dá para olhar só o Retail Media, a gente tem que olhar, falamos do 360, tá ele aqui, tem que olhar o 360, de nada adianta eu virar para a Fabi e falar assim, Fabi, nós vamos fechar um investimento para uma campanha que vai ter 1 milhão. Aí o comercial não comprou, não positivou, não fez o mix, não mandou estoque para a loja, aí você fala, caramba,
E aí? Cadê o resultado? Então, ele é um acelerador, mas ele não é sozinho. Tem uma coisa que eu tenho certeza, e na CIMED eu consegui cravar isso em pedra, cara, não dá para trabalhar nunca dando o palco só para uma coisa e achar que ela sozinha vai dar certo. A gente tem que pegar esse negócio e falar, cara, para esse negócio dar certo, a gente tem que ter todo o ecossistema em prol desse negócio dar certo. E a gente faz isso com tudo que a gente faz, inclusive para o Retail Media. Tem algum produto mais icônico de vocês que vocês experimentam mais dentro desse mundo de retail media ou não de retail media? Ou você vai, como você acabou de falar, você vai com todos os produtos? Será que tem alguma coisa que você usa mais para testar? E outras que você sabe que o resultado vai vir e você não testa tanto? Como é que funciona isso? A gente testa bastante coisa não no Retail Media. No Retail Media a gente pode até testar formato. Vamos testar isso com isso, porque pode trazer um resultado melhor ou pior, mas no Retail Media a gente tenta ser bem assertivo e ter muito foco. E a gente geralmente vai com os campeões, assim, que a gente tem certeza quase que, se eu colocar aqui, eu tenho certeza que já vai me dar um resultado. É uma ferramenta muito importante para a gente de geração de resultado na ponta. Óbvio que cria todo e qualquer investimento em marca, ele constrói marca, né? E ele está construindo. Mas o retail ajuda muito a gente hoje na conversão e na consolidação de muitas categorias. Lavitan, que é a nossa categoria de vitamina, um dos cases que a gente já fez lá com a Impulso, eu vou chamar de Impulso, já incorporei. Exatamente. Com a Impulso, foi Lavitan com sync de TV e tudo mais, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, mas, os resultados que a gente traz são gigantes, o mix que a gente consegue explorar é muito melhor, o próprio Carmed, que a gente tem testado aí só nos momentos mais de promoção, porque aí o Retail Media vai me matar, assim como alguns outros players, né? Eu invisto muito pouco e vendo muito, graças a Deus, o que torna o meu ROI dessa marca ainda melhor e mais saudável, mas mesmo assim, a gente soltou uma campanha recente de Carmed em dobro, compra um, ganha outro, também tem todo esse ecossistema que a gente falou, que não é nada sozinho, a gente vai, assim, já vai para empurrar para final de funil mesmo, para conversão. Então a gente testa pouco ainda o Retail Media. Acho que a gente, quando testa formato, mas acho que tem aí uma oportunidade ainda. De novo, né? A CIMED mal fazia mídia 1 ano e meio atrás. Então a gente ainda, apesar de estar bem acelerado, com muita inovação, muita coisa, a gente ainda tenta tatear bastante onde colocar os dinheiros para que a gente consiga medir resultado e ter resultado rápido. No Impact a gente conversou bastante sobre essa ousadia, né, de você pegar uma marca ligada ao mundo farmacêutico e botar ela no Luciano Huck, com o próprio Adib, mega vendedorzão, dono, lá na frente, vendendo o produto, a empresa e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente desse caso que vocês acabaram de falar, que a gente estava conversando antes da gente começar a gravar aqui. Legal. A gente começou a investir na Globo, começou a investir em mídia começando na Globo, parece que a gente está nos anos 90, né? Mas foi assim que a gente começou, de fato, a colocar um pouco de dinheiro na mídia, começou a entender a importância de criar marca e trabalhar mídias mais massivas ainda offline. Quando eu entrei, já tinha algumas propriedades dentro de Globo trabalhadas, a gente foi compradas, negociadas, a gente foi começando a tentar estruturar isso de uma forma que gerasse um resultado que a gente conseguisse quase que passar pelas 3 etapas do funil básico ali de cota de uma vez só. Porque a gente não tinha muito dinheiro, então o dinheiro que tinha que fazer tudo. E aí a gente começou a tatear de um jeito, como é que você consegue trazer um resultado melhor? Aí a gente foi atrás da Impulso, falou, eu quero fazer um sync das coisas. Como é que a gente faz isso? Eu vou pro palco, eu vou levar o João pro palco, vou soltar uma promoção de Lavitan, saúde em dobro, compra um, leva outro, escaneia o QR Code, etc. Mas de novo, né? Só a TV vai mexer todo o ponteiro que eu preciso? Vai mexer algum ponteiro, vai ter aquele alcance, etc. Você tem lá uma quantidade de leitura de QR Code. Mas por que a gente não tem um push app de um parceiro? Por que a gente já não tem um patrocinado? E foi o que a gente fez. A gente fez na RD, inclusive criaram um produto em cima desse case, apresentaram inclusive num evento recente, em cima desse case. Então a gente fez um 360, no mesmo dia, se o cara fosse qualquer Raia Drogasil, o cara achava o produto, estava bem exposto, ponto extra, push app, comprava online, retira. A gente conseguiu fazer o 360 numa castada só. Ou seja, você transformou o Retail Media no second screen. Perfeito, exato. E é interessante esse case que essa sincronização, né, de uma mídia de massa, que naturalmente
vocês estão começando ainda no processo de mídia, mas quando você vai para a maioria absoluta, né, dos grandes anunciantes, já tem uma linha definida, mas que ela nunca se amarra no final do dia com a conversão, seja online, seja offline. E aí, nesse caso, a gente consegue fazer isso, né? Porque você tem uma audiência sensibilizada do ponto de vista da mensagem, e aí você trabalha aquela audiência que é mais propícia via Retail Media. E a gente sincronizou. Esse processo foi muito legal, que deu um super resultado. E a gente falou, aqui tem jogo, daria para criar um produto disso. E a gente criou um produto, ele chama Turbina, que é justamente para deixar muito evidente, legal, você já vai fazer um trabalho de topo de funil, você pode turbinar isso com o meio e o fundo do funil, ou até mesmo o topo de funil em outros formatos, né? Sim. Por exemplo, um YouTube da vida. Então dá para você fazer isso de uma maneira muito sincronizada. Então esse é um exemplo, né, de como você trabalhar. O Retail Media trabalha não o canal, né? Trabalha a audiência. Sim. Então a gente consegue mesmo trabalhando, né, no nível canal, na massiva, você fazer um trabalho de audiência, conduzindo, né, audiências com diferentes maturidades até o processo de conversão. Eu acho que isso é muito libertador, né, para quem trabalha com marca. E complementando assim, um pouco do que você falou. Hoje, quando a gente compra mídia digital mídia num geral, inclusive, tirando o retail media, a gente vai atrás muito de interesse. E quando você está falando com o retail media, ele consegue te dar dado de shopper. E isso é muito rico. Porque eu não estou falando com pessoas que têm interesse em tomar vitamina. Eu quero pessoas que compram o meu produto, eu preciso aumentar mix. Eu quero pessoas que compraram o meu produto, mas deixaram de comprar. Eu quero pessoas que nunca compraram o meu produto, mas consomem a categoria. Eu quero pessoas que têm esse hábito de consumo, porque eu tenho um outro produto aqui que eu quero começar a botar para ele e que talvez ele nunca tinha levado em consideração e no bem-estar dele era importante. Isso é muito rico, porque hoje a história do first party data, né? A gente trabalha até isso, mas os retails têm isso com um pulso muito melhor do que a indústria. E sempre vai ter. É muito mais difícil de eu conseguir entender quantas vezes o meu vizinho foi na farmácia comprar o que ele precisa, se é para ele, se é para filho, se é para irmã, se é para casa. O retail sabe isso. A gente consegue até achar quem é pai, quem não é, que momento de vida ele tá. Tem um momento que ele tá comprando preservativo, daqui a pouco ele tá comprando fralda. Aí você fala, opa, peraí, esse cara acho que mudou um pouco acho que ele era Mudou um cara... o perfil. Ele mudou o perfil e o retail tem isso. E isso é muito rico pra gente, por isso que vale muito a pena a gente estar muito conectado pra gente trabalhar e trazer resultado. Então, acho que vale só reforçar alguns pontos que você trouxe, né? Acho que em relação à quantidade de informação e acho que o valor que essa informação tem, Sim. né? O quanto isso mexe no ponteiro do negócio, né? E que a gente não está falando de só construção de marca ou só conversão, que a gente está falando de algo que, né? Uma coisa leva a outra e a outra leva a uma, né? Então, acho que eu gostaria até de que a gente estava também falando um pouco antes da gravação sobre o quanto vocês, né, têm isso de forma clara, né, o quanto vocês, né, têm sido agressivos estrategicamente, no bom sentido de puxar essa inovação. Queria que você falasse um pouquinho da provocação que vocês têm feito para o mercado, para os parceiros que trabalham com vocês, no dia a dia interno, em juntar as áreas para trabalharem mais juntas, já são juntas, já estão, né, Sim. mais integradas, mas como que isso aconteceu? Se você puder contar um pouquinho, acho que Lógico, é rico. claro. A gente raramente a gente pega alguma coisa. Agora o Impulso criou um produto, né? Então agora eu posso falar que a gente pode pegar um produto de prateleira e a gente executa, mas em todos os players que a gente faz, seja retail ou não, a gente nunca, assim, é muito raro eu falar assim, então tá bom, então eu vou pegar isso aqui que tá prontinho, vou entregar minhas peças, a gente acerta aí os KPIs, dá play e vai acompanhando. Cara, eu acho que desde que eu tô lá a gente nunca fez isso. Todas as vezes, e eu tô falando disso de um parceiro de negócio que é uma Raia Brasil, e tô falando disso da Globo. Tudo que a gente faz é muito difícil você ver outra marca fazer, outra empresa fazer, porque a gente, de fato, provoca a ser diferente. A gente está provocando uma gigante Globo que tem décadas e décadas ali, de tudo na caixinha, etc. Tem uma equipe lá muito boa que atende a gente, que a gente faz coisas que eu falei, cara, compro TV há 20 anos, eu nunca vi isso acontecer. E que bom
que o mercado está entendendo que isso é possível. Isso vale para os digitais, isso vale para o retail media. A gente tem recebido muita gente de retail media de outras verticais, às vezes um iFood, um Rappi, tem vindo atrás da gente porque eles estão começando a ver o que a gente está fazendo com a Impulso, mas também com uma Pague Menos Ads, com outras dentro do nosso setor, falando assim, caramba, vocês são os caras que eu quero pilotar aqui, porque eu sei que vocês são diferentes, vocês pensam diferente, para a gente conseguir também transformar isso num produto e ir para o mercado depois vender para todo mundo. E, obviamente que isso custa para eles, porque aí eu sou chato pra caramba no custo. Aperto até vamos pilotar, então vamos ter o win-win aqui, né? Mas a gente tem esse DNA de não fazer nada igual. Nossos produtos, a gente sempre tenta trazer uma comunicação diferente, a gente vai para uma negociação diferente quando vai comprar mídia, quando a gente vai conversar com uma agência. A gente tem do DNA da CIMED, assim, se o Beltrano já fez, então não quero. O que nós vamos fazer de diferente? A gente tem uma collab que vai lançar. Quando que... Isso aqui deve ir pro ar, sei lá, em outubro. Já deve estar lançada essa collab, que é uma marca que tem muita collab já globalmente falando. E a gente falou, como é que a gente vai fazer? Putz, a gente tá quebrando a cabeça e provavelmente a gente vai fazer um negócio que é completamente... Putz, não acredito que vocês conseguiram fazer diferente com essa marca. E aguardem. Vocês vão ver aí. Posso aproveitar e fazer mais uma provocação? Claro. Acho que pegando os pontos que você falou. Porque eu acho que esse negócio que a gente está falando aqui tem uma questão de assertividade, granularidade e informação, dados, tecnologia super importante, né, para chegar no shopper mesmo ou trazer novos. Mas tem um desafio também, acho que proporcional da escala, né, e que muitas vezes, né, quando a gente fica muito na questão da assertividade, né, a gente esquece de talvez pensar numa assertividade que depois possa ser escalada. Então, se você puder também trazer algum ponto em relação a isso, né? Precisa ser assertivo, tem que falar com o shopper, mas vocês também estão construindo categorias, vão trazer marcas novas, vão entrar em outras. Então, acho que essa oportunidade da escala também é interessante. A gente já está presente, sei lá, 60 mil pontos de venda no Brasil, de, sei lá, 80 que existem. Então, tudo que a gente faz nunca é não escalável. Seja investimento, seja categorias que a gente entra, a gente brinca lá dentro que se for para lançar e não ter 10% de market share dentro do primeiro ano, nem lança. Então a gente tem essa agressividade, então tudo que a gente faz, a gente sempre pensa em, putz, legal, vamos fazer assim, vamos entender, putz, legal, agora eu quero fazer maior, porque se eu fiz assim, a gente vai escalar. Tá também dentro do DNA da CIMED, essa história do tudo que a gente faz tem que ser escalável. De novo, tem 1.200 vendedores, o Brasil é gigantesco, a gente fala muito de Brasil de 10 Brasis, então não adianta eu ficar falando na bolha da Faria Lima, eu vou para o São Paulo, onde você tem investimento? Tem o São Paulo e o Rio de Janeiro, 90% das empresas fazem esse investimento. E Tocantins, o quanto a empresa está olhando e quanto ela está entendendo que o hábito de consumo do shopper de Tocantins é completamente diferente do cara do Rio Grande do Sul. Se o gaúcho mal teve frio esse ano, imagina o cara de Fortaleza, né? Que adianta eu estar vendendo Cimegripe pro cara de Fortaleza se o frio dele deu 26 graus esse ano? Então, assim, tudo que a gente pensa é escalável, mas respeitando também muito um pouco de cada região, um pouco de cada momento, das sazonalidades, etc. Acho que a gente tem uma inteligência muito boa dentro de casa. A gente faz hoje com a equipe de vendas, por exemplo, o que eu faço na mídia digital. A gente tem segmentação de vendedor para sazonalidades, campanhas diferentes, em momentos diferentes. Então, a gente tem essa cabeça de, putz, funcionou aqui, tem que funcionar para todos os lugares, adaptando para cada lugar que a gente for fazer. Legal. Tem uma curiosidade, cara, é uma empresa muito dinâmica, né, a CIMED, e eu fico pensando como é que você conecta com a tua equipe, né? Como é que você está comprado no tema de retail media, assim como você está comprado em alguns outros temas, né? Mas como é que você faz a tua equipe vir remar com você para a mesma direção? Primeiro, acho que botando as equipes de comunicação em muitas empresas, elas acabam ficando nesse mundo da poesia, né? Porque a campanha é legal, porque tem que viralizar, porque tem que alcançar. Eu tento cada vez mais, e é uma equipe razoavelmente grande, são 33 pessoas que estão embaixo de mim hoje, contando com todas as frentes que eu cuido, botar esses caras no negócio. Você tem que entender do negócio que você está. Para que você está fazendo? Para que você está fazendo esse conteúdo? Para que você está montando essa estratégia? Para que você está montando esse plano de mídia? Quanto mais
sendo bem raso, mas quanto mais a pessoa que põe o post na rua entende a razão dela estar fazendo aquilo para uma régua para chegar onde a gente quer, melhor resultado a gente vai ter de engajamento e entendimento do negócio do time. Então isso é a primeira coisa que eu faço com o time. Segundo é mostrar o resultado de tudo que todo mundo faz. Acho que é dar um significado para o que todo mundo está fazendo. Uma vez que isso acontece, quando eu vou apresentar uma ideia, um plano, um investimento, uma ação com retail media, por que você está fazendo isso, não está fazendo outra coisa? Cara, eu nem preciso explicar hoje em dia. Hoje em dia está muito mais orgânico. Às vezes a gente precisa explicar até um pouco mais, às vezes até para o board, do que para a minha equipe. A minha equipe está super comprada dentro do que a gente já tem como objetivo de negócio, não só de comunicação, mas de negócio, como é que a comunicação suporta. Mas às vezes, de novo, né? Assim, mas não é uma empresa que tem um histórico gigante de mídia, a gente às vezes tem mais um trabalho de vender para o gerente de produto, para o gerente, às vezes, para outros clientes internos, a necessidade daquela estratégia, do que eu brinco às vezes, mas por que esse conteúdo aqui não foi tão bom? Eu falo assim, eu preciso de 3 ruins para ir um bom. Esse aqui está construindo para aquele ali, então deixa eu ir te mostrando que o negócio dá certo. Isso foi um exemplo bem raso também, mas a gente tem tentado envolver o meu time que está embaixo de mim está comprado, os que estão do lado estão cada vez mais próximos também da gente, para que eles tragam também para o meu time essa importância da informação do negócio. Porque acho que esse é o dar significado, envolver dentro do resultado final ali pro negócio e não só para sua área. Eu acho que é o que a gente faz melhor lá. Cara, duas coisas muito importantes que eu acho que você falou, e eu acho que vale a pena destacar, é o seguinte. Primeiro, é uma empresa muito moderna, não no sentido dinâmico, mas no sentido de estar pensando no negócio para, né? Não é construir a marca para depois pensar no negócio. É construir o negócio para o negócio virar a marca. Né? E a segunda coisa, essa integração do time, como é que você vende isso internamente? Isso é um problema que todo mundo que está assistindo a gente aqui tem. Né? Como é que eu vendo isso internamente para a pessoa acreditar que retail media é a próxima onda, né? Não é só uma coisa que está todo mundo falando, né? Ou inteligência artificial, o que quer que seja. Sim, né? sim. No final do dia, eu acho que o nosso papel fundamental como comunidade é trazer essa visão para a gente ajudar as empresas e as pessoas, os profissionais que estão aqui na nossa comunidade a navegarem esse mar turbulento, né? Porque, cara, é um mundo muito louco, né? Tem uma expressão, que é a expressão VUCA, eu não gosto muito, mas é um mundo volátil, muito louco, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo e ninguém acaba fazendo nada, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. E aí, cara, eu queria te perguntar uma coisa, você olhando para o futuro, né? E vocês se movem muito rápido em direção ao futuro. O que você acha que as marcas precisam fazer para aproveitar melhor esse futuro que vem na nossa direção muito mais rápido do que a gente imagina às vezes? Eu acho que a primeira coisa que as marcas deveriam ou poderiam é bem diferente do deveriam, né? Sim. Principalmente tem muita marca global que deveria fazer muita coisa e acaba não podendo. Mas eu acho que algumas coisas que a gente faz já olhando para esse futuro, né? Primeiro de fato conseguir entender para onde que o mundo está caminhando, né? Principalmente pensando nos segmentos. A gente tem muita coisa, né? Então a gente consegue olhar muito hábito de shopper, o clima impacta na gente, né? Diretamente. Então a gente está muito ligado a tudo que está acontecendo, tudo que está para acontecer. Então a gente estuda muito o que está para acontecer e a gente consegue já começar a mexer e testar algumas coisas agora, que é muito do que eu falei que deveria, mas às vezes não pode, porque você tem muita amarração global, de marca, etc. A gente tem essa flexibilidade de tudo que a gente quer testar, a gente pode. A não ser que realmente não tenha nada a ver com... Aí eu não vou conseguir convencer ninguém, né? Se não tiver nada a ver com o negócio. Mas a gente tem a liberdade de testar muita coisa para já falar, putz, isso aqui, se a gente testa agora, quando acontecer, é escalonável. Conseguiu escalar e isso vira um negócio gigante, já que eu já estou preparando isso há muito tempo. Então, acho que essas são algumas coisas e eu acho que tem uma outra coisa que a gente faz também, que é vestir a sandália da humildade diariamente e ter certeza que a gente não sabe de tudo. Mas uma coisa que a gente faz muito é se cercar de quem tem muita informação. Então, putz, eu ensino muito meu time em reunião com
veículo, com player, com benchmark, com pessoas que eu acho interessantes, a gente leva para o escritório. Eu já fiz uma reunião com o meu time com um futurologista, pra você ter uma ideia, que falava de AI, o cara já está num lugar de AI, já estava falando disso há 5 anos atrás com um time que eu tive. Tipo, então eu sempre tento trazer para o time, e muitas das pessoas que estão em cadeiras bem estratégicas têm esse olhar de visão de futuro, visão de inovação. A gente está criando agora uma área de inovação que ela não existia, ela estava dentro meio que de produto, tendo que estar ali. Então a gente está agora criando essa separação justamente para a gente conseguir ter foco e olhar o que está por vir, oportunidades estão por vir. A gente tem a própria Juliana, que é filha da Carla, que é uma pessoa que tem uma cabeça de novos negócios, então ela viaja muito, ela está sempre em fóruns super importantes, ouvindo, absorvendo e trazendo para dentro de casa como é que a gente consegue já olhar lá na frente. Então, a gente tem um pouco dessa... Muita coisa que eu falei aqui, qualquer empresa pode fazer. Mas a gente tem essa facilidade de conseguir já começar a molhar o pezinho em algumas dessas coisas que a gente entende que, putz, isso aqui é realidade. E se mover quase. Muito rápido. Muito. Né? Muito rápido Acho que não... essa é a chave. Acho que a gente é uma... Antes a gente era um jet ski, agora a gente já está faturando um pouquinho mais, então a gente é um barquinho um pouco maior. Mas a gente não é um Titanic que demora 3 dias para fazer uma curva. A gente consegue fazer uma curva muito rápida, né? Um pouco do que eu falei. A gente não tem medo nenhum de errar. Um barco Lamborghini do Conor McGregor, isso, né? que já é mais rapidinho. A gente não tem medo de errar. O nosso maior medo diário, eu falo isso muito para a equipe, é não perceber que errou. Rápido. Porque se não perceber que errou, ferrou, porque provavelmente você está sacrificando alguma coisa, uma construção de marca, um resultado, etc. Puta, fez, não deu certo, não tem problema. Só erra quem faz, né? Então a gente tem a empresa inteira tem esse DNA. E, Vitor, Fabi, eu estava pensando aqui uma pergunta para vocês agora que tem nada a ver com o nosso tema de Retail Media, mas para vocês que estão construindo um negócio como esse, né, que já não é mais uma tendência, é realidade, quão fácil, quão difícil é lidar com uma empresa com essa velocidade de mudança, né? Porque, enfim, vocês desenvolveram um produto, né? Turbinada, achei do cacete o nome. Turbina. Em cima de uma necessidade real dele, né? Virou um produto, cara. Então, fala um pouquinho desse desafio de lidar, né? Quão flexível, quão rápido vocês têm que ser também. Eu começo aqui, depois você termina, tá, Fabi? Acho que uma coisa muito legal da Impulso é que a gente também está numa empresa nacional, e que também a gente consegue, né? O Global está ali na sala do lado, enfim, tal. É uma empresa muito bem organizada, obviamente. Só que a gente viu ao longo do tempo, em 2000 mais ou menos, 2021 mais ou menos, 2020, 2021, a gente viu que para a gente ter esse nível de flexibilidade e agilidade, a gente precisaria fazer o spin-off e ter um adtech mesmo, né? Porque criar uma empresa de retail media dentro de uma farmacêutica que tem todo o processo, né, para as coisas acontecerem, a gente talvez demorasse e não conseguisse reagir rapidamente, né, especialmente do ponto de vista tecnológico. E um pouco do ponto de vista cultural, mas principalmente tecnológico. Então a gente fez esse spin-off e isso ajudou muito a gente, porque hoje a gente tem toda uma área de tecnologia que desenvolve rapidamente e tudo mais. Esse é um pedaço que acho que é um facilitador, mas acho que tem um outro pedaço que aí tem que ser uma verdade muito dos gestores. Eu acho que, enfim, acho que a CIMED tem isso, várias empresas que a gente também se relaciona têm isso. As de grande sucesso em geral têm isso. É que a verdade está na rua, né? Você só enxerga a verdade se você gastar sola de sapato. Então, assim, quem inventa a maioria absoluta das inovações é o consumidor final. E no caso da Impulso, o consumidor final... tem o consumidor que a gente impacta, né? Que é o consumidor final, mas tem o cliente, o anunciante, que ele tá pensando e tá fazendo as coisas. Então para a gente é muito rico essa troca. Essa troca é muito bacana, porque quando vem um insight do próprio anunciante e dá certo, cara, com certeza que tem ouro, entendeu? É diferente de você tentar criar coisas e tentar empurrar para o mercado. Então, todos os produtos que a gente criou, e a Fabi, inclusive, criou isso, né, junto, ainda não como CEO, mas como uma expert, que a gente fez um trabalho, né, de co-creation com vários experts. A gente discutiu muito isso, né? O que já fazemos e como que a gente pode empacotar isso para que mais gente entenda que dá para fazer isso em escala. É isso, acho que usando o poder
né, da assertividade do resultado de negócio, mas para escalar aprendendo com quem está dentro do nosso negócio. E eu acho que fica aqui a provocação para outros, né, e para que tragam mais coisas para a gente poder crescer também, porque eu acho que o Henrique falou, né, que o nosso mercado segue crescendo e se reinventando, é verdade, mas eu acho que pautado em todas as mudanças comportamentais, em todas as necessidades que vêm, né, avançando, para onde a gente está indo como pessoa, consumidor, cliente, né? Então, acho que a gente tem aprendido bastante em empresas que são muito ágeis, que sabem o que fazem, né, e que têm essa vontade de seguir aprendendo e crescendo e construindo mais cases e muita ideia boa aí, muito resultado de negócio consolidado de longo prazo. No que depender da gente, vocês criam mais uns produtos aí durante os próximos anos. Maravilha. Bom, vamos para o final da nossa conversa. E eu fico pensando aqui, né, nesse futuro que está vindo na nossa direção e na transformação que o Retail Media vai sofrer nos próximos anos. Eu fico pensando como é que a gente se prepara para isso, Henrique? Qual é a mensagem que a gente tem que dar para o mercado, para a nossa indústria, para as agências, para os seus concorrentes e para indústrias que talvez nem tenham nada a ver com você, mas que deveriam ter essa mentalidade de transformação? Qual é a mensagem final? Eu acho que como mensagem final, já falei, eu não sou do interior, mas a gente tem bastante coisa que a gente fala. Essa história de não ter medo de errar é uma coisa que a gente fala muito, mas acho que olhando para o futuro, eu acho que não trate todo e qualquer ação que você vai fazer com receita de bolo. Uma coisa que a gente aprendeu lá é que cada dia a gente aprende um negócio diferente e executa e faz e planeja de um jeito diferente, sempre tentando buscar um resultado. Putz, foi bom, mas dá para ser melhor. Putz, foi bom, seja um pouco inconformado. Porque sempre dá para ir mais um pouquinho, fazendo um negocinho diferente, não repetindo aquilo o tempo inteiro. Então, acho que os planos de mídia, os grandes planejamentos, e também dentro de retail, acho que é ótimo ouvir o player e ver que ele está se preparando e entendendo que quanto menos flexível ele for, mais dificuldade ele vai ter para crescer e ter resultado. Para as empresas é a mesma coisa. Acho que não dá nunca para terceirizar a responsabilidade que é sua. Então, olha para o futuro, entende o que você precisa, entende até onde você quer chegar, planeja, vai testando, tragam pessoas e parceiros muito competentes para irem te suportando, porque, sem dúvida nenhuma, vai prosperar. Maravilha. E vocês, considerações finais? Não, acho que foi uma delícia a conversa. A gente falou bastante aqui de inovação, né? Então, eu gosto muito da frase que você falou, não tenha medo de errar, né? No final do dia, é sobre isso, né? O progresso vem dessa falha, né? A gente tem que gostar de errar, esse é o ponto, né? Não queremos errar sempre do mesmo jeito, tem que errar de jeitos diferentes, mas eu acho que é o erro que alimenta o progresso, né? Então, eu gosto muito do exemplo de vocês por isso, e acho que ele é provocador para todo mundo que está em volta. Maravilha. E eu complementaria por mais que tenhamos estruturas grandes, globais, regionais, né, além das locais, que a gente sempre tem aquela volte, né, um pouco antes do tamanho que a empresa, né, tem naquele momento e consiga quebrar os silos e tentar desburocratizar alguns processos e aproximar os times que todos precisam olhar para um mesmo lugar e ter as mesmas metas. Então, por mais que o negócio, né, se torne muito grande e traga mais parceiros e isso aconteça de uma forma mais complexa, que a gente tente descomplicar um pouco, porque eu acho que vai fazer sentido, né, para trazer inovação, para pensar diferente, para se provocar e para ter novas parcerias aí e um negócio que escale muito mais. Turma, Fabi, Vitor, Henrique, obrigado pelo tempo de vocês. Eu que agradeço. Se você gostou desse episódio, a gente está aqui com uma série especial falando de beleza, saúde, bem-estar e Retail Media. Então, não esqueça, tem outros episódios, maratone e conta pra gente se você gostou, que a gente vai continuar as nossas conversas por aqui. Te vejo na próxima.